Pode ser, igreja. Amém? Me colocaram o microfone aqui e hoje é a primeira vez que eu vou pregar sendo gravado. Chique, né? Não, tá ótimo aqui. Obrigado, pastor. Água como sempre. A paz da igreja. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Hoje eu estou com a voz um pouco mais rouca, né? Eu vou evitar de estar falando muito alto. Queridos irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Hoje o Senhor vai falar aos nossos corações sobre a vida de um homem bondoso, piedoso, um homem que até então não conhecia a graça de Deus, de um homem que era um sargentão, um militar. Outra vez eu preguei aqui sobre o centurião também, que tinha essas mesmas características desse homem. E o nome desse homem é Cornélio. Quem lembra aqui da história de Cornélio? Quem não lembra, a gente vai lembrar de novo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Simão Pedro e Cornélio. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é o Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns dos teus homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou os 2 dos seus servos, soldados piedosos, dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, por volta do meio-dia, e quando eles ali viajavam, se aproximaram da cidade, e Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi alguma coisa impuro ou imundo. A voz de segunda vez disse-lhe: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram-se a ele, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão. O Espírito lhe disse: Simão, 3 vezes, homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus, pela Tua palavra aqui, escrita, lida, colocada diante dos Teus servos, que aqui estamos nós. Queremos que a Tua graça, queremos que a Tua misericórdia nos encha nessa noite, transborde os nossos cântaros, derrama sobre nós o entendimento da Tua palavra. E em Teu nome, Jesus, nós queremos aprender da Tua palavra nessa noite. Nós somos agraciados porque estamos aqui na Tua presença.
Louvamos ao Senhor, cantamos a Ti, exaltamos o Teu santo nome e dizemos que somos filhos da promessa, da graça do Senhor. Por isso, nessa noite, unge-nos mais uma vez, unge a Tua igreja com a Tua palavra, em nome de Jesus. Venha do Teu trono da graça, não de mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos já sabem dessa passagem, sabem do que se trata. A Bíblia fala sobre um homem que era um sargento das forças não força revolucionária, mas sim um homem que era revestido de autoridade, mas ele tinha algumas coisas nele que chamou a atenção de Deus. Ele era um homem, a Bíblia fala que era um homem bondoso. Ele era um homem piedoso. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele se preocupava com o seu próximo. Ele ajudava os judeus. E olha que eles não tinham muita amizade entre gregos e judeus. É igual a gente fala de católico, eu não posso ir na casa de católico, eu não posso ir na igreja católica, eu não posso entrar na Umbanda, eu não posso, porque não é da minha religião, não faz parte daquilo que eu vivo, creio e acredito. Nós temos esse preconceito, sim ou não? Nós temos esse ensinamento bíblico também. E Simão Pedro era um judeu praticante, convertido a Cristo. E Cornélio não, um militar, mas tocou no coração de Deus. A oração de Cornélio, a sua bondade, a sua misericórdia com o seu irmão mais próximo, chegou até Deus. Mas como? Cornélio não é cristão. Cornélio não vai para a igreja. Cornélio não faz a campanha dos 12 dias. Cornélio não faz vigília. Cornélio não faz jejum. Mas como chegou até Deus? Ontem a gente estava falando sobre alguns mistérios. Sexta-feira, né? A gente falava sobre mistérios. Esses são os mistérios de Deus. Ele trabalha no silêncio e com quem Ele quer. E Simão Pedro começa a descobrir isso lá na frente. A Bíblia diz que Cornélio, a oração dele, a bondade dele, chega até Deus. Deus envia um anjo e ele fala: quem é o Senhor? Assustado, aterrorizado. Você já imaginou receber a visita de um anjo na tua casa? Você está lá no teu quarto orando a Deus, de repente você olha, tem um varão do seu lado de uns 3 metros, umas asas maravilhosas, e você fala: quem é você? Eu já caía duro já, né? E ele fala assim: olha, vai até Jope, procura um homem chamado Simão Pedro, curtidor de couro, que ele vai conversar com você. E imediatamente, sem temer, sem pensar 2 vezes, diferente de Simão Pedro, falou assim: eu mando, pegou dos melhores soldados dele, mandou até Jope, e lá em Jope, Deus já tinha falado para Simão. Presta atenção, Simão chegou cansado do trabalho, subiu no alpendre da casa e de repente ele entrou em êxtase. A Bíblia fala que ele saiu de si e começou a ver uma visão. E esse lençol que descia do céu tinha animais que os judeus não comiam. Animais e aves que os judeus não eram acostumados a se alimentar dele. E para Simão Pedro, como judeu, era uma dificuldade. Era uma dificuldade. E a visão diz que Deus fala para ele assim: come. E por 3 vezes ele fala: eu não, eu sou judeu. Eu não vou fazer parte e não vou participar desse banquete. E outra vez: come, Pedro. Ele: não. 3ª vez: não. Então eu vou te mostrar uma coisa, Pedro. Está chegando uns homens aí, atende ele, conversa com ele. Está no teu WhatsApp aí, Pedro, dá uma olhada quem é. Aí Pedro desceu lá embaixo, desceu do alpendre, e tentando entender aquela visão, e ele viu aqueles homens e começou a dizer: olha, o meu servo, o meu chefe, Cornélio, centurião, né, de uma equipe de 100 homens, romano, ele teve uma visão e Deus mandou ele procurar você aqui. Como? Eu sou judeu. Eu não posso ir lá. Aí ele se lembrou da visão, falou assim: não, eu vou sim, Deus mandou.
Irmãos, e ele era um homem simples, curtidor de couro, a Bíblia diz. Você já viu alguém curtir couro? Você sabe o que é isso? Na beira do mar. Quando não se curte couro fora como é que se chama? A salina do mar, né? Longe do mar, se curte couro com sal. Você tem ideia do que é curtir couro? De você pegar vamos dizer, um couro do boi que é enorme, você salgar ele todinho, deixar ele de molho, e tem uns tempos para ficar curando ali, curando até tirar, lavar de novo. Quando ele tiver saído toda a carne, ele está pronto para ser salgado de novo. E é um trabalho muito pesado. Mas Simão Pedro se levanta e vai até a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, eu vou acompanhar aqui, senão eu vou me perder. E quando ele chega na casa de Cornélio, tem um diálogo, sabe? Cornélio fala, se ajoelha diante de Pedro, e Pedro fala, te levanta, homem. Eu sou um homem igual a você. Não se dobre. E ele fala, entra. O Espírito Santo mandou te chamar, porque tem algo tremendo para a minha vida, eu creio. Entra na minha casa. E quando Pedro entra na casa dele, tá os melhores amigos de Cornélio, tá uma direção de pessoas da sua comunidade, da sua sociedade, talvez alguns sargentos, alguns soldados, alguém que ele conhecia, que convidou para vir na casa dele, e um judeu entra na casa de um romano e olha na mesa e tem tudo aquilo que ele viu na visão do lençol. E ele olha para Deus e fala assim, e agora? Eu sou judeu, eu não posso comer disso. E ele sabe que o Espírito Santo falou para ele que ele não tinha que fazer acepção de pessoa, porque ali estava um homem que precisava conhecer da graça de Deus. Um homem bondoso, misericordioso, que ajudava todo mundo, mas faltava uma coisa na vida de Cornélio. Faltava uma coisa para completar o ângulo de vida dele. A graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus. Você viu que piedoso, que bondoso, mas faltava a graça. E a gente vai estudando a história, vamos fazer uma pregação, a gente vai anotando aqui. Você lembra de algum homem bondoso na história que você pode dizer assim, eu lembro da história. Você lembra da história de Oscar? Não é aquele jogador de basquete, não. É Oscar Schindler. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Como é o nome daquele cineasta americano? Spielberg. Fez um filme em 92, 93, sobre esse homem. Por que ele fez esse filme sobre Oscar Schindler? Porque ele salvou nada mais, nada menos, em 1930 até 40, mais de 1.200 judeus do gueto, da Câmara de Gás. Ele, um homem dono de uma empresa, na época da guerra, e ele contratava gente para polir alguns utensílios que ele vendia. Uma fábrica grande. E ele via que algumas de seus funcionários às vezes não vinham, porque eram mortos na Câmara de Gás. E ele ia no gueto, trazia funcionários, e ele começou a esconder judeus para não ser mortos na Câmara de Gás. E ele foi preso uma vez, foi preso 2 vezes, foi preso 3 vezes, negando. Hoje de manhã o irmão falou aqui sobre mentira, e ele teve que mentir para salvar vidas de muita gente. A história diz que ele salvou mais ou menos 1.200 judeus da Câmara de Gás. Ele ficou pobre. Ele foi à falência por ajudar muita gente, por salvar a vida de muita gente. Tem gente que dá a sua própria vida por amor de outro. E nós não estamos falando só de Jesus, não. Quando eu falo literal, a vida é se doar mesmo, por amor de outra pessoa. O exemplo maior é mãe, né? Mãe. O pai nem tanto, mas a mãe, ela é mais forte com relação a isso aí. E Oscar Schindler, ele teve essa natureza de salvar essas pessoas que eles nem conheciam. E ele era, detalhe, alemão também. Enquanto Hitler ele colocava vários na Câmara de Gás, milhões na Câmara de Gás, ele se esforçava para salvar vidas.
se esforçava para tirar alguns daquilo ali, movido pelo amor maior do seu próximo. E Cornélio, com essa bondade toda, com esse propósito de querer ajudar, independente da sua placa, independente do seu país, independente da sua religião, mas ele era movido pelo amor ao próximo. Ele poderia muito bem dizer assim, eu não estou nem aí. Os gregos têm leis, eu tenho um pilotão de 100 homens para cuidar, eu vou cuidar dos meus. O centurião, você lembra da história do centurião, que ele cuidou de um soldado doente e foi pedir ajuda a Jesus, e na palavra de Deus fala que o próprio Jesus fala assim, eu nunca vi em Jerusalém um homem com tamanha fé. É de dar inveja para nós. O próprio Jesus diz, eu não vi. E também ele não frequentava igreja. Era um homem grego, não era judeu, não era cristão. Mas movido pelo Espírito Santo, ele se doou de amor àquele seu soldado. E Pedro chega na casa de Cornélio e demonstra sua piedade, sua bondade, e fala assim, olha, eu estou super alegre. Está aqui meu povo, todos reunidos para te conhecer. E Pedro mais uma vez esbarra e fala assim, você sabe que eu não posso entrar na sua casa. Há uma divisão muito grande da minha religião para a sua. Há uma diferença muito grande. Até mesmo que depois, no capítulo 11, Pedro tem que dar explicação para os seus, porque ele tinha ido até a casa de Cornélio, cear com ele, sentar na sua mesa, ter compartilhado com Cornélio, que não era judeu, circunciso, da palavra de Deus. Mas vai não, Simão. O anjo foi lá e falou assim, vai lá. Se ele não fosse Jonas, né? E ele chega e começa a falar a Cornélio da grande misericórdia de Deus. Lá no finalzinho do capítulo 10, ele começa a dizer a Cornélio que o que ele fazia era maravilhoso. O que ele fazia era digno de um homem de verdade. O que Cornélio fazia, a sua piedade, o seu amor, a sua graça com os seus irmãos, era o que Jesus fez e ensinou aos seus discípulos a fazer. Ter piedade, ter amor, abraçar o carente, a viúva, o órfão. Mas falta uma só coisa na tua vida, meu irmão. Já chamamos ele de irmão, né? Cornélio. Falta uma só coisa que você não conhece. E eu vou te falar aqui o que você não conhece e vai encher o teu coração e jamais você vai esquecer. Jamais você pode ser chefe de 1 milhão de soldados, você pode ser rei da Grécia, você pode ser o que for. O que eu vou te falar aqui, você não vai esquecer jamais o significado daquele que mandou eu vir aqui, daquele que mandou um anjo na tua casa para você saber a verdadeiro sacrifício. Você é um homem bom, piedoso, escuta aí o que eu vou te falar. E ele falou do ensinamento de Jesus, da proposta de salvação. Simão Pedro disse a ele o amor pelo qual ele foi na cruz do Calvário e se doou pela minha e pela sua vida. E aqueles que estavam sentados dentro da casa de Cornélio começaram a olhar para ele e os olhos encheram de lágrimas, o coração começou a palpitar e eles falaram, disso a gente não sabia. Estávamos outro dia aqui na escola dominical, na sala dos jovens, e entrou uma mulher bem conhecida, de uma irmã daqui, que agora não lembro o nome dela, como é o nome da filha do Davi, a cunhada da Érica. Érica. Ela abriu a boca e falou, eu posso falar uma coisa? Pode. Ela falou o que ela fazia com moradores de rua. Aí eu falei, aí você me quebra. É certo isso? Aí eu falei, você faz mais do que eu. Está fazendo mais do que eu. Não é certo não. É mais do que certo, continue.
Essa conversa de Simão com Cornélio, fala: olha, Cornélio, abre os teus olhos. O Espírito Santo de Deus é assim, 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 e quer que você aceite a Jesus como o único Salvador da tua vida. Para que você conheça essa graça, a bondade você já tem, piedoso você já é, um homem bom. A gente costuma dizer, mesmo que não seja congregacional, Cornélio, você é um homem bom. Meu pastor lá do Recife falou assim: que igreja você está indo lá em São Paulo? Eu falei: agora eu me converti, sou congregacional. Brincando. E nós temos isso. O pastor Hélio falou: eu sou batista. Eu falei: agora você é convertido, pastor Hélio. Virou congregacional. A gente brinca assim. Essa conversa, Cornélio, Simão Pedro teve com Cornélio. E quando a misericórdia e a graça do Senhor, Ele enche, Ele entra em nossos corações, nós somos totalmente transformados. Totalmente transformado. Totalmente redimido, quebrantado. Amém? Eu preparei outro nome aqui, de um homem chamado... Deixa eu achar aqui. Espera aí. Eu misturei aqui as minhas palavras. John Milton. Você já ouviu falar de John Milton? Você provavelmente já escutou uma canção que ele fez, que depois ele se torna um pastor anglicano, se converte em uma situação que eu vou contar, que você é de quebrar seu coração. Quem cantou um cântico que John Milton fez foi nada mais, nada menos do que Elvis Presley, Aretha Franklin, que é essa canção. Vamos ver um pedaço dela. Maravilhosa graça. Graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. John Milton escreveu essa canção depois de passar por uma situação de naufrágio, assim como Paulo, lá em Atos também. Ele, ex-traficante de escravos no sul da África, da Inglaterra, ele de repente se torna escravo também, é vendido. E de volta para a Inglaterra ele sofre um grande naufrágio, onde o navio começa a se partir pela tempestade. E ele vai no conversa e fala assim: Deus, tem misericórdia. Eu nunca orei ao Senhor, mas agora eu oro. Ora para mim, olha para mim. Lembra da história de Jonas dentro do grande peixe? Olha para mim. Tem misericórdia, deixa eu sobreviver, deixa eu viver. Eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. E ele foi salvo daquele naufrágio. E depois ele se torna um pastor anglicano. Depois ele vai ser um opositor à escravidão, um homem muito conhecido.
1600 e alguma coisa. E ele começa a escrever esse cântico que nós cantamos, as igrejas tradicionais cantam. A tua graça me livrou. A tua graça me fez ver a prisão onde eu estava. A tua graça me libertou, o teu amor me rodeou ao ponto de eu conhecer quão grande és tu, Senhor. Milton falou que no meio da tempestade ele sentia muito medo, mas depois da bonança ele falou: olha, eu conheci um Deus maravilhoso, que me libertou de todos esses que antes eu não conhecia. E agora eu te conheço como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E quando essa graça na vida de Milton, na vida de Cornélio, quando ela é posta à vista para os nossos corações e alma, nós começamos a entender o significado da morte de Cristo Jesus. E no capítulo 39, no versículo 39 do capítulo 10 de Atos, Pedro começa a dizer: nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus. E em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro, Deus, porém, o ressuscitou naquela sala. Simão falando para todos aqueles gregos ali, todos aqueles romanos que não conhecia e que estavam num banquete. Talvez ele beliscou alguma coisa aqui e começou a dizer lá do versículo 39, nós somos testemunha de tudo isso, não por todo o povo, mas por testemunhas que designará de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele, falando de Jesus. Ele, depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo. Simão Pedro estava ali na casa de Cornélio falando isso. Independente de ser preto, de ser branco, de ser gordo, de ser magro, de ser presbiteriano, de ser batista, de ser anglicano, de ser assembleano, de ser rico, de ser pobre, estava Simão ali rendido à ordem do Espírito Santo para Cornélio. E dizer a ele: olha o judeu, você agora é meu irmão. Como é que é? Você agora é meu irmão em Cristo Jesus. E a gente começa a pôr em pauta e colocar, quando a gente começa a estudar, a dificuldade que é também homens piedosos, frequentadores de igreja, conhecedores de Jesus, em dizer ao irmão que amamos ele. Temos uma dificuldade muito grande de chegar na igreja e dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Temos uma dificuldade muito grande, se não temos, eu tenho, de gritar ao Senhor: eu te amo, eu te louvo, Jesus. De dizer em voz alta, para que o povo ouça o quanto o Senhor fez na minha vida e faz. Nós possamos apresentar, ou podemos apresentar, a nossa bondade, a nossa misericórdia. Às vezes, irmãos, dentro da igreja, isso é verdade, do nosso lado, tem um irmão que precisa de algo até para comer, e nós não tomamos conta disso. Tem pessoas que é natural, olha para o irmão e fala assim: ah, não, vou comprar uma cesta básica porque eu sei que ele está precisando. Tem pessoas que é no natural, olha para o irmão e vai lá e dá um abraço, fala: eu não sei o que você está passando, mas olha, o Espírito Santo está contigo, e eu vou orar para que você tenha vitória. Mas sabe quando acontece isso? Quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo. A gente aprendeu na sexta-feira aqui, pastor Nilson, que para ter uma relação com o Espírito Santo, para aprender e entender a Bíblia, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter submissão. A gente tem que estar ali, gostar da verdade. Nós temos que ter
comunhão com Deus para entrar na presença dele. Você abre a Bíblia e fala assim, eu vou ler, deixa eu ver. Isso não funciona. Você vai ter que entrar na presença de Deus primeiro, pedir orientação para Ele, graça, para poder entender a palavra dEle. Senão você só vai ler. Só vai ler. Talvez, não sei se Cornélio tinha acesso à Torá ou à Escritura. Talvez, não sei se ele lia também, a história não fala sobre isso, eu acredito que não. Mas ele tinha em seu coração uma situação que mexeu com o coração de Deus. E Deus trabalha onde Ele quer. Ele trabalha com quem Ele quer, aonde Ele quer. E o capítulo 10 ainda fala que enquanto Pedro estava ali falando desse amor de Deus na casa de Cornélio, com aquelas pessoas novas, caladas igual vocês assim, os olhos estatalados. Sabe o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo. Aquela casa se encheu de glória, igual quando nós cantamos aqui, levantamos as nossas mãos e louvamos. Aquela casa se encheu de glória, de poder, que os próprios judeus, acompanhando Simão Pedro, falou assim, que é isso? Nem lá, na beira do mar, onde nós temos a nossa comunhão, acontece. Por que acontece aqui? E eles perceberam que alguns gregos daqueles estavam falando em línguas. Como pode? Lá na minha igreja ninguém fala em língua. Aí eu vou pregar lá no meio da favela, visitar um irmão lá na favela, e aquela casa que tinha imagem na parede da Aparecida, do Padre Cício, e de repente aquelas pessoas recebem a palavra do Espírito Santo e começam a dar glória, a falar em língua. Você entendeu o fato? Deus trabalha o que Ele quer, da forma que Ele quer. Às vezes estudamos teologia, estudamos hermenêutica, estudamos isso e aquilo outro, e não damos lugar para o Espírito Santo. E nós estávamos falando na saída aqui, e Deus faz e fala e manda quem Ele quer falar a palavra dEle. Na rua, na casa ou na fazenda, como fala o cântico, Deus fala com você, meu irmão. Deus pode te usar a ser um pregador, a ser um levita, a ser um ajudador. Quando Deus quer tocar no seu coração, você pode ser o que você achar que você é. Professor, presbítero, pastor, advogado, cientista. Você pode ser o que for. Quando Deus quer falar, Ele fala. Não tem barreira. Ele usa pessoas como Simão Pedro. Ele usa do seu poder. Talvez você ache que a tua preocupação ou a tua oração seja impossível aos seus olhos. Não é impossível para Deus. Acho que domingo passado eu saí daqui, a minha ex-esposa falou para mim, olha, o Paulo mais velho está jogando no Tigrinho, no celular, né? E ele pegou dinheiro com a agiota para pagar. Eu falei, besteira, deve ser uns 200, 300 reais, ele paga. É 3 mil reais. Peguei o carro e parti para Poá. 7 da manhã eu peguei ele saindo da cama. E aí, filhão? Ele é desse tamanho assim, 1,95 m, né? E aí, pai? Aí eu falei mais grosso que ele. Tudo bem? Né? Que situação é essa? Aí, não, minha mãe é exagerada. Começa lá do começo, vamos lá. Eu fui com raiva, querendo dar uns tapas nele. É verdade, pastor. Antes de sair de casa, eu orei. Falei, Deus, me dá uma palavra, vai. Não deixa eu ir da minha ignorância, não. E quando eu cheguei lá, as coisas foram melhorando, né? E eu falei, mas filho, você vai fazer 29 anos. Até agora você não tem nada. Os teus amigos e essa sua vida aí te tirou tudo. Tirou emprego, tirou carro, tirou moto, tirou tudo. Para um pouquinho para pensar. E foi acalmando as coisas. E ele, sim, pai, começou com a mãe. A gente pegou 3 mil reais e fez o Pix para o infeliz do agiota. Né? Resolve isso e acerta a tua vida.
O mais novo já voltou, está na igreja, está na fervura do novo convertido, né? Mas Paulo, ele precisa que Deus toque no coração. E eu comecei a falar para ele: você é um homem batizado, apresentado ao Senhor, você nasceu dentro do Evangelho, está dentro do teu coração a graça de Deus. Você já não morreu, porque nossas orações daqui, as minhas orações da minha casa, está ao teu derredor. Porque se você vacilar, você vai morrer. O diabo veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu tive que falar isso para ele. É meu filho, mas eu tive que falar. Acorda para a sua vida, cara. Você tem 29 anos. Se você vacilar, você morre. Os caras te matam. Quando não te mata, te deixa em cima de uma cama paraplégico. Acorda para a sua vida. Eu tive que falar isso para ele, com o coração, sabe, de pai chorão, mas tive. Então, irmãos, há situação em nossa vida que parece que é enorme, mas para Deus não é. Deus move enquanto você está em silêncio orando, colocando, você sabe o que eu estou falando. Na tua vida, Deus está movendo lá atrás um Simão, Deus está movendo um Cornélio, Deus está movendo um homem, uma mulher que vocês talvez nem tinham ideia do que era. Esse é o mover de Deus. Às vezes a nossa hipocrisia, ou a nossa, sabe, o nosso rancor, ou a maneira da gente ver a situação, como eu falei, eu vou lá dar uns tapas nele, é de mim. Não, eu vou conversar grosso com ele, sabe, eu vou ser grosso. Não, deixa e ouve a voz de Deus, que é bem melhor do que a minha ignorância. Sempre foi. Sempre foi. E quando Deus dá um tapa, meu irmão, ele quebra a gente por completo. Mas ele é o homem que levanta de novo, nos faz um vaso novo. Isso que Pedro falou para Cornélio, você não conhece esse homem que nos quebrantou, esse homem, Senhor Jesus, que nos levantou, esse homem que comia conosco, esse homem que partilhou o pão, esse homem que foi até a cruz ser humilhado por mim e por você, Cornélio. Você não conhece ele, mas a partir de agora, quando você conhecer, você nunca mais vai separar dele. Você nunca mais vai abandonar esse Senhor Jesus. Você pode passar por 1000 guerras, por 1000 situações, pode ser jogado num abismo, mas enquanto o fôlego de vida houver em você, você jamais esquecerá do Jesus, morto naquela cruz e ressuscitado ao 3º dia. Você pode frequentar a igreja que for, pode voltar para o catolicismo, pode ir na Umbanda, pode ir no Candomblé, mas quando falar Jesus, você, opa, esse eu conheço. A Bíblia diz que até o inferno treme quando nós cantamos e dizemos Jesus. Quando fala de Jesus, nós calamos. Quando fala de Deus, do Espírito Santo, é respeito, é reverência. Porque nós precisamos dele. Porque ele fez em nossas vidas. Porque ele nos levantou quando nós precisamos. Porque a Bíblia diz que quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, lá no fundo do poço, ele nos levantou. E Simão Pedro falou assim: ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para mim como diferente dos homens. Essa é a bondade do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Então saia daqui nessa noite, sabendo que esse Deus ainda vive, que esse Deus ainda reina, sendo você bonzinho ou não, sendo você caridoso ou não, sendo você teimoso, meio bruto ou não, saiba que ele ainda está vivo, a cruz está vazia, talvez os calos, as dificuldades da vida nos traz uma crosta, uma cobertura que, sabe, não permite mais que nós enxergamos essa graça do Senhor. Mas o Senhor sempre está à porta, batendo, batendo, e a Bíblia diz que quando a gente abre essa porta, Ele está ali, sempre presente nas nossas vidas. Sempre. Sempre, sempre, sempre presente em nossas vidas. Você pode ser o que for.
Elvis Presley cantou esse cântico e ele se dobrou diante do Senhor, continuou cantando outras músicas para a sua sobrevivência. Aretha também cantou essa música no velório, que eu já falei aqui do pastor Batista, Martin Luther King. E essa música, escuta em casa. Eu coloquei no grupo essa semana sobre essa graça, essa grandiosa graça que Ele nos deu, porque, irmãos, é maravilhoso. A gente começa a ouvir uma história de um homem que passou por essa situação e Deus, além de tirá-lo daquela situação, deu para ele uma letra que ia tocar no coração de muita gente, que ia mover a vida de muita gente. Maravilhosa graça. Você que gosta de inglês aí, escuta a Aretha ou escuta o Elvis Presley cantar. É lindo demais. Estava falando para os meninos do louvor hoje de manhã, só aquele órgão quebra o coração da gente. Só a introdução do órgão americano, aqueles antigos lá, quebra o coração de quem gosta de música. E quem quebra o nosso coração mais é o Espírito Santo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.